com a contínua queda de natalidade no Brasil, quem tem menos de 40 anos não irá se aposentar? É uma boa pergunta. Essa situação de... Talvez as estimativas, né? Até hoje foi o último vídeo que eu gravei, tô gravando aqui na quinta-feira, este Urge Responde. O que eu publiquei na terça-feira sobre a queda de produtividade do país, ou a produtividade que está estagnada, e como os nascimentos, a diferença entre nascimentos e mortes no Brasil está cada vez menor. Esses são os dados prévios do censo de 2022. Isso significa que a partir de cerca de 10 a 20 anos, a nossa população pode começar a cair. Então esse é um fardo grande para a Previdência. E sem dúvida que pode representar o que você fala. Olha, achar que vai se aposentar fácil e não vai ter nenhum plano de Previdência, não dá para dizer. Eu costumo muitas vezes simplificar as explicações dos fenômenos econômicos, porque assim a gente consegue entender realmente o que está acontecendo. E até porque a economia deveria ser simples para que todo mundo entendesse, porque é fundamental que as pessoas entendam como o mundo funciona. E quando a gente fala de previdência, imaginem que o problema da demografia é como uma ilha onde você tem, vamos lá, 1000 pessoas que vivem nessa ilha, mas 200 pessoas são pessoas mais velhas que já não estão mais trabalhando, portanto, não produzem. Para que essas pessoas possam sobreviver também, as outras pessoas que estejam trabalhando, digamos, o resto boa parte é criança e a população que está produzindo, trabalhando, sejam, sei lá, 600 pessoas. Exemplos hipotéticos. Essa população que está produzindo, ela precisa produzir para se sustentar, para sustentar as crianças que não trabalham e para sustentar também os mais velhos que não estão mais produzindo. Então é preciso uma produção excedente para conseguir bancar e haver um mínimo de subsistência para todo mundo que está morando nessa ilha. Mas se à medida que o pessoal vai envelhecendo e o pessoal não tem mais filhos, ou a taxa de natalidade vai caindo, a proporção de pessoas que estão produzindo para as pessoas que deixaram de produzir começa a diminuir cada vez mais. Você começa a ter um contingente de mais pessoas velhas que não produzem e para um contingente de pessoas produtivas que agora é menor. E pode chegar no momento em que as pessoas que estão produzindo, ou elas têm que trabalhar muito mais, ou elas precisam ser muito mais produtivas para conseguir gerar um excedente de produção capaz de sustentar todas as pessoas que não estão produzindo mais. Sejam as poucas crianças que nasceram, seja os mais velhos que não estão mais produzindo. Ou o que pode ser feito? Bom, os mais velhos que acharam que iam se aposentar e teria produção para eles, olha, não vai poder se aposentar, voltem para o mercado de trabalho, vão ter que produzir alguma coisa, porque apenas aquele punhado de pessoas que sobrou para produzir naquela ilha não consegue gerar uma produção excedente capaz de sustentar todo mundo. É isso que acontece com a Previdência e com a economia, quando a pirâmide demográfica vira e a taxa de natalidade não é suficiente para manter a população crescendo e não há ganho de produtividade capazes de aumentar a produção da economia. Então, não há mágica. Eu fiz uma simplificação do que acontece, mas é exatamente isso. Então, se o Brasil não conseguir melhorar a sua produtividade, como não conseguiu nos últimos 10 anos, e a nossa pirâmide demográfica conseguir se deteriorando, isso é, diminuindo a diferença entre nascimentos e pessoas que estão morrendo, olha, vai ser difícil todo mundo se aposentar da forma que gostaria. Talvez muitos terão que trabalhar por mais tempo do que estavam planejando.